Você já se perguntou por quê? Quanto mais Deus te escolhe, mais solitária parece ser a sua caminhada. Por que aquela mulher que ora, que jejua, que busca o rosto do Senhor com lágrimas, muitas vezes se vê incompreendida até mesmo dentro da igreja? Por que a mulher que carrega uma unção genuína frequentemente caminha por vales onde ninguém mais parece compreender a profundidade do que Deus está operando nela? Essa não é uma solidão comum, não é abandono, não é rejeição divina, é separação estratégica. É Deus moldando uma identidade que o mundo não pode definir, uma fé que as circunstâncias não podem abalar, um propósito que a multidão não pode diluir. Quando Deus escolhe uma mulher, Ele não a escolhe para a popularidade, Ele a escolhe para a transformação. E toda transformação verdadeira acontece no deserto, no silêncio, no lugar secreto onde só a voz de Deus pode ser ouvida com clareza absoluta. Escute bem, a solidão que você está experimentando não é um castigo, é uma incubadora. Deus está gerando algo em você que não pode nascer no meio da multidão, algo que não pode ser formado em meio ao barulho das opiniões, algo que precisa do silêncio para ser moldado com precisão divina. Veja o que está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba a promessa. Deus não diz que você não estará sozinha. Ele diz que Ele estará com você. Há uma diferença profunda entre solidão e isolamento estratégico. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha, porque ela precisa aprender a distinguir sua voz em meio a todas as outras vozes. Vivemos em uma geração onde todos têm uma opinião, onde todos querem dar um conselho, onde todos se sentem no direito de definir quem você é e para onde você deve ir. Mas Deus diz: eu preciso que você me ouça apenas a mim. Eu preciso que você aprenda que minha voz é suficiente. Pense em Sara, pense em Ana, pense em Ruth, pense em Esther. Cada uma delas experimentou temporadas de aparente solidão, onde parecia que nem mesmo o céu estava respondendo. Mas o que elas não sabiam era que naquele silêncio, Deus estava orquestrando uma história de redenção que atravessaria gerações. Ana subiu ao templo sozinha. Seu coração estava quebrantado, seu ventre estava vazio. Até o sacerdote a julgou mal, mas ela não buscava a aprovação de Penina, não buscava a compreensão de Eli, não buscava o consolo da multidão. Ela buscava a face de Deus. E naquele lugar de solidão adoradora, naquele lugar onde ninguém mais entendia sua dor, Deus a ouviu. E do ventre estéril de Ana nasceu Samuel, o profeta que mudaria o destino de uma nação inteira. Você entende o que estou dizendo? A solidão que você sente não é o fim da sua história. É o útero onde Deus está gerando um milagre. Quando Deus chama uma mulher para propósitos maiores, Ele precisa afastá-la de tudo que poderia contaminar a pureza desse chamado. Ele precisa separá-la de relacionamentos tóxicos que drenam sua fé. Ele precisa isolá-la de ambientes onde a mediocridade espiritual é celebrada. Ele precisa levá-la a um lugar onde ela não dependa da aprovação humana para se manter de pé. E isso dói. Não vou mentir para você. É doloroso quando você percebe que as pessoas que você amava não conseguem caminhar com você nessa nova jornada. É difícil quando a igreja que te viu crescer não compreende o que Deus está fazendo em você agora. É angustiante quando até mesmo sua família questiona suas escolhas espirituais. Mas ouça a palavra do Senhor em Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano. Antes de você respirar pela primeira vez, Ele já havia definido seu destino. E parte desse destino envolve temporadas onde você precisa caminhar sozinha, para que aprenda que Ele é tudo o que você precisa.
A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque Deus está destruindo nela a dependência emocional que impede o avanço espiritual. Quantas mulheres de Deus estão presas porque não conseguem dar um passo sem a aprovação de alguém? Quantas estão paralisadas porque temem a opinião alheia mais do que temem a Deus? Deus está quebrando isso em você. Ele está dizendo: eu preciso que você seja livre. Livre de manipulação, livre de controle, livre da necessidade de agradar a todos. Porque a mulher que eu escolhi não pode viver dependendo do aplauso da multidão. Ela precisa viver dependendo apenas da minha palavra. E quando Deus faz essa obra, inevitavelmente você se verá sozinha. Porque a multidão não entende essa liberdade. A multidão quer que você permaneça previsível, controlável, dentro das caixas que eles criaram para você. Mas Deus está te libertando dessas caixas. Você foi chamada para romper padrões, não para repeti-los. Você foi escolhida para abrir caminhos, não para seguir trilhas já percorridas. Você foi separada para manifestar a glória de Deus de uma forma que essa geração ainda não viu. E isso não pode acontecer enquanto você estiver tentando se encaixar nas expectativas alheias. A solidão é o preço da originalidade espiritual. É o custo de ser autêntica em um mundo de cópias. É a marcação daqueles que foram chamados para liderar, e não apenas para seguir. Reflita comigo. Jesus mesmo experimentou essa solidão. No Getsêmani, quando ele mais precisava de apoio, os discípulos dormiram. Quando ele foi preso, todos fugiram. Quando ele foi julgado, Pedro o negou. Jesus caminhou sozinho até a cruz porque havia uma obra que só ele poderia realizar. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia fazer por ele. Da mesma forma, há uma obra que Deus está realizando em você e através de você que ninguém mais pode fazer. Há um chamado em sua vida tão específico, tão único, que requer que você caminhe por lugares onde ninguém mais pode ir com você. Não porque as pessoas sejam más, mas porque simplesmente não foram chamadas para essa jornada específica. Entenda isto. Deus não está afastando pessoas de você por crueldade. Ele está posicionando você estrategicamente. Cada pessoa que saiu da sua vida deixou espaço para que Deus preenchesse esse vazio com sua presença. Cada relacionamento que se desfez abriu um caminho para que você descobrisse que Ele é suficiente. O que você chamou de perda, Deus chamou de limpeza. O que você nomeou como rejeição, Deus definiu como reposicionamento. O que você sentiu como abandono, Deus viu como preparação para a elevação. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque ela está sendo preparada para carregar responsabilidades que a multidão não conseguiria suportar. Deus não pode confiar certas unções, certos chamados, certas revelações a pessoas que ainda dependem da validação externa para se manterem firmes. Pense em Débora. Ela era a única juíza em meio a uma nação de homens. Ela julgava Israel sob uma palmeira, sozinha na sua função, singular no seu chamado. Quando chegou a hora da batalha, até mesmo Baraque, o comandante do exército, recusou-se a ir sem ela. Por quê? Porque havia algo em Débora que foi forjado na solidão do seu relacionamento com Deus. Havia uma autoridade nela que não vinha do povo, mas da intimidade com o Altíssimo. Você está sendo preparada para momentos em que sua voz será a única voz profética em um ambiente de silêncio espiritual. Você está sendo moldada para situações onde sua fé será o único testemunho da fidelidade de Deus. Você está sendo refinada para tempos em que sua obediência será a única resposta correta em meio a uma geração de rebeldia. E esse preparo não pode acontecer no meio da multidão. Precisa acontecer no deserto, onde só você e Deus estão presentes. Onde não há plateia para aplaudir. Onde não há espectadores para validar. Onde não há ninguém para impressionar. Apenas o Deus que vê em secreto. Em Mateus 6, Jesus disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O quarto fechado, o lugar secreto,
o espaço de intimidade onde ninguém mais tem acesso. É ali que a verdadeira transformação acontece. A mulher escolhida por Deus não pode construir sua identidade no palco. Ela precisa construí-la no lugar secreto, porque tudo o que é construído na luz dos holofotes é frágil, dependente da aprovação contínua. Mas o que é edificado no secreto da presença de Deus é inabalável, inquebrantável, eterno. Você está sozinha agora porque Deus está construindo em você algo que não pode ser destruído pelas tempestades da vida. Ele está estabelecendo fundamentos que vão sustentar não apenas você, mas também todos aqueles que virão depois de você. Ele está cavando profundo antes de construir alto. E isso requer tempo, requer paciência. Requer que você resista à tentação de sair correndo do deserto antes que a obra esteja completa. Porque a maior tentação da solidão não é desistir de Deus, mas desistir do processo. É querer acelerar o que Deus está fazendo devagar. É buscar atalhos quando Deus está te levando pelo caminho longo por um motivo. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o êxodo. José passou anos na prisão antes de se tornar governador. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo nas cavernas antes de assumir o trono. Paulo passou 3 anos na Arábia depois da sua conversão, sendo preparado em silêncio antes de revolucionar o mundo com o Evangelho. Cada um deles experimentou a solidão do processo. Cada um deles questionou em algum momento se Deus realmente estava com eles. Cada um deles foi tentado a duvidar do chamado quando as circunstâncias contradiziam a promessa. Mas eles permaneceram. E o que Deus fez através deles mudou a história. O que Deus está fazendo em você agora também vai mudar histórias. Vai libertar cativos, vai curar feridos, vai restaurar quebrantados. Mas primeiro, você precisa permitir que Ele faça em você o que só pode ser feito na solidão. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha, porque ela está aprendendo a guerra espiritual, que não se luta em grupo, mas de joelhos, no secreto. Ela está descobrindo que há batalhas que são vencidas não com palavras bonitas, mas com lágrimas derramadas no travesseiro quando ninguém está olhando. Ela está entendendo que há vitórias que são conquistadas não com força humana, mas com rendição total à vontade de Deus. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo declarou: "E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte." Perceba, Paulo não disse que a solidão era fácil. Ele falou de fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Mas ele também revelou o segredo. É justamente na fraqueza que o poder de Cristo se manifesta com maior intensidade. É na solidão que você descobre que não está realmente sozinha, porque Ele está ali, sustentando você de uma forma que você nunca experimentaria no meio da multidão. Você está sozinha agora, mas não está desamparada. Você está isolada, mas não está abandonada. Você está em um vale, mas não foi esquecida. Deus está bem ali, mais perto do que nunca, fazendo algo em você que vai surpreender até mesmo aqueles que duvidaram do seu chamado. Pare de lutar contra a solidão. Comece a abraçá-la como parte do processo divino. Pare de tentar preencher o vazio com relacionamentos que Deus não autorizou. Comece a permitir que Ele seja tudo o que você precisa nessa temporada. Porque quando você finalmente aceita a solidão como um presente e não como uma punição, algo poderoso acontece. Você para de buscar nas pessoas o que só Deus pode dar. Você para de exigir dos humanos uma perfeição que só o divino possui. Você para de colocar sua esperança em quem sempre vai decepcionar e começa a colocá-la em quem nunca falha. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha,
até que ela aprenda a caminhar com Deus de uma forma tão íntima que a presença dele compensa a ausência de todos os outros. E quando ela chega nesse lugar, algo muda. A solidão deixa de ser um peso e se torna um privilégio. O isolamento deixa de ser uma dor e se torna uma proteção. O deserto deixa de ser um castigo e se torna um santuário. Agora permita-me confrontá-la com uma verdade difícil. Às vezes, você está sozinha, não porque as pessoas te rejeitaram, mas porque Deus as afastou. Há relacionamentos que você está chorando por ter perdido, mas que Deus orquestrou o fim deles, porque eles estavam impedindo o seu avanço espiritual. Quantas mulheres de Deus estão presas em relacionamentos que drenam sua unção? Quantas permanecem em círculos sociais que diminuem sua fé ao invés de fortalecê-la? Quantas se apegam a pessoas que as mantêm pequenas, porque têm medo da grandeza que Deus colocou dentro delas? Deus está libertando você disso. E a forma como Ele faz isso é através da separação. Ele vai criar distância entre você e tudo aquilo que não foi designado para a próxima temporada da sua vida. E isso vai parecer doloroso, vai parecer injusto, vai parecer como se você estivesse perdendo algo precioso. Mas a verdade é que você não está perdendo. Você está sendo liberta. Deus está removendo da sua vida aquilo que estava consumindo a energia que deveria ser direcionada para o seu propósito. Ele está cortando conexões que estavam impedindo você de voar na altitude que Ele planejou para você. Em 1 Reis 17:2-4 lemos: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus mandou Elias se esconder. Não foi o inimigo que o isolou. Foi Deus quem o posicionou estrategicamente em um lugar solitário. E ali, naquele ribeiro escondido, longe de todos, Elias foi sustentado sobrenaturalmente. Os corvos, aves consideradas impuras, trouxeram-lhe pão e carne. Deus usou o improvável para suprir o profeta no deserto. O que Deus está dizendo para você? Que mesmo na sua solidão, Ele vai prover de formas que você nunca imaginou. Que mesmo quando parece que não há ninguém ao seu lado, Ele vai levantar recursos inesperados para te sustentar. Que mesmo quando você se sente invisível para o mundo, você é absolutamente visível para Ele. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque ela está sendo treinada para depender exclusivamente da provisão divina. Deus precisa quebrar em você a mentalidade de que você precisa de certas pessoas para sobreviver espiritualmente. Ele precisa destruir a crença de que sem determinado relacionamento você não vai conseguir. Porque a verdade é que você vai conseguir. Não apenas conseguir, mas prosperar. Não apenas sobreviver, mas florescer. Não apenas resistir, mas vencer. Porque Deus é mais do que suficiente. Ele é mais do que o bastante. Ele é tudo o que você precisa. Mas você só vai descobrir isso de verdade quando todos os outros recursos forem removidos. Quando todas as outras opções forem esgotadas. Quando todas as outras portas forem fechadas. Então e somente então, você vai experimentar a suficiência absoluta de Deus de uma forma que transformará sua fé para sempre. Pense na viúva de Sarepta. Ela estava na última refeição antes de morrer de fome com seu filho. Não havia mais ninguém para ajudar. Não havia mais recursos. Não havia mais esperança humana. E foi justamente naquele ponto de total desespero que Deus enviou o profeta Elias para multiplicar o azeite e a farinha dela sobrenaturalmente. Deus esperou até que ela não tivesse mais ninguém em quem confiar. Esperou até que todos os recursos naturais se esgotassem, porque Ele queria que ela experimentasse um milagre que fosse inegavelmente divino, não algo que pudesse ser atribuído à sorte ou à ajuda humana. Você está nesse lugar agora, onde não há mais ninguém para recorrer, onde todos os recursos humanos se esgotaram, onde você está face a face com a impossibilidade. Então você está exatamente onde Deus quer você. Porque é ali que o milagre acontece. É ali que o sobrenatural invade o natural. É ali que você vê Deus se mover de uma forma
que você nunca viu antes. Em Salmos 68:6 está escrito: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Perceba, Deus vê o solitário. Ele não ignora sua solidão. Ele não é indiferente à sua dor. Mas ele tem um plano para transformar essa solidão em família, esse isolamento em comunidade, esse deserto em jardim. Mas isso acontece no tempo dele e da forma dele. Não quando você manipula circunstâncias. Não quando você força relacionamentos. Não quando você tenta preencher o vazio com qualquer coisa que apareça. Acontece quando você confia que ele sabe o que está fazendo e espera pacientemente pela provisão divina. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha até que ela esteja pronta para caminhar com as pessoas certas. Deus não vai trazer conexões novas enquanto você ainda está apegada emocionalmente às conexões antigas que precisam ser cortadas. Ele não vai abrir portas novas enquanto você ainda está tentando arrombar portas antigas que ele já fechou. Você precisa soltar, precisa liberar. Precisa perdoar não porque as pessoas merecem, mas porque você precisa ser livre. Precisa deixar ir não porque não doeu, mas porque segurar está te machucando mais do que liberar. E quando você finalmente solta, quando você finalmente entrega tudo nas mãos de Deus, quando você finalmente para de lutar e começa a confiar, algo lindo acontece. Deus começa a trazer para a sua vida pessoas que estão na mesma frequência espiritual que você. Pessoas que não vão drenar sua unção, mas vão fortalecer sua fé. Pessoas que não vão diminuir seu chamado, mas vão celebrar seu propósito. Mas essas pessoas só podem entrar quando você cria espaço. E você só cria espaço quando deixa ir o que precisa sair. Você não pode abraçar o novo enquanto está abraçando o velho. Você não pode receber a provisão de Deus enquanto ainda está agarrada à provisão humana que já se esgotou. Em João 15:2, Jesus disse: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus está podando você. Ele está cortando o que não produz mais fruto. Não porque ele é cruel, mas porque ele quer que você produza mais, que você floresça mais, que você frutifique mais. E toda poda dói. Todo corte parece uma perda. Mas quando a primavera chegar, quando a nova temporada começar, você vai olhar para trás e agradecer a Deus por cada relacionamento que ele removeu, por cada conexão que ele cortou, por cada porta que ele fechou. Porque você vai perceber que aquilo que parecia uma perda era, na verdade, um ganho em disfarce. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque ela está sendo purificada. Tudo o que não é de Deus está sendo removido. Toda dependência emocional doentia está sendo quebrada. Todo apego que substituía a Deus está sendo arrancado pela raiz. E sim, isso dói. Mas a dor é temporária. A liberdade é eterna. Você precisa entender algo profundo. A solidão que você está experimentando não é um sinal de que Deus te abandonou. É um sinal de que Ele te escolheu para algo maior. As pessoas que caminham com a multidão raramente mudam o mundo. São aqueles que ousam caminhar sozinhos, guiados apenas pela voz de Deus, que revolucionam gerações. Pense em Noé. Ele construiu uma arca por 120 anos, enquanto era ridicularizado por todos. Ele estava sozinho na sua obediência, sozinho na sua fé, sozinho na sua convicção de que Deus havia falado, mesmo quando as circunstâncias contradiziam completamente a palavra profética. Mas quando as águas vieram, aquela solidão se transformou em salvação. Não apenas para ele, mas para toda a sua família e para a continuidade da humanidade. Noé estava sozinho, mas estava certo. A multidão estava unida, mas estava errada. Isso revela uma verdade poderosa. É melhor estar sozinha com Deus do que acompanhada longe dele. Quantas vezes você escolheu a companhia errada porque não suportava a solidão? Quantas vezes você aceitou relacionamentos mediocres porque tinha medo de ficar sozinha? Quantas vezes você comprometeu sua convicção espiritual para se encaixar,
para ser aceita, para não ser excluída. Deus está libertando você dessa prisão. Ele está dizendo: eu prefiro que você caminhe sozinha na direção certa do que acompanhada na direção errada. Eu prefiro que você esteja isolada em obediência do que conectada em desobediência. Eu prefiro que você seja rejeitada pelos homens, mas aceita por mim, do que aplaudida pelo mundo, mas reprovada no céu. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque ela está aprendendo a ouvir a voz dele acima de todas as outras vozes. Em um mundo barulhento, onde todos têm uma opinião, onde as redes sociais amplificam milhares de vozes contraditórias, Deus está te levando para o deserto silencioso, onde só a voz dele pode ser ouvida com clareza. Em 1 Reis 19, 11, 12, lemos sobre Elias. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus não estava no barulho, não estava no espetáculo, não estava na manifestação externa dramática. Ele estava na voz mansa e delicada que só pode ser ouvida no silêncio, na quietude, na solidão intencional. Você está nesse lugar agora, no lugar onde Deus removeu todo o barulho para que você possa finalmente ouvi-lo com clareza. E o que ele está dizendo? Ele está revelando quem você realmente é. Não quem as pessoas dizem que você é. Não quem as circunstâncias sugerem que você seja. Mas quem ele criou você para ser desde a fundação do mundo. Ele está dizendo: você é minha filha amada. Você é escolhida. Você é separada. Você carrega minha unção. Você foi chamada para impactar gerações. Você foi designada para abrir caminhos. Você foi selecionada para manifestar minha glória de uma forma que esta geração ainda não viu. Mas você só vai acreditar nisso de verdade quando parar de buscar validação nas pessoas e começar a buscar confirmação em Deus. Quando parar de medir seu valor pela quantidade de amigos e começar a medir pelo que Deus disse sobre você. Quando parar de comparar sua jornada com a dos outros e começar a celebrar o caminho único que Ele preparou especificamente para você. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque ela está sendo liberta da comparação. Você não é chamada para ser como aquela irmã na igreja. Você não foi escolhida para ter o mesmo ministério que aquela pregadora famosa. Você não foi separada para repetir o que outros já fizeram. Você foi criada para ser original, única, singular. Em Efésios 2:10 está escrito: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você é obra-prima de Deus, não uma cópia mal feita de outra pessoa, não uma versão inferior de alguém, mas uma criação original, cuidadosamente planejada, especificamente projetada para cumprir obras que foram preparadas exclusivamente para você. E isso requer que você caminhe sozinha por um tempo, porque quando você está sempre olhando para os lados, comparando sua jornada com a dos outros, você perde o foco no seu próprio chamado. Quando você está sempre medindo seu progresso pelo sucesso alheio, você perde de vista o que Deus está fazendo especificamente em você. Deus está quebrando isso agora. Ele está dizendo: pare de olhar para os lados. Olhe para mim. Pare de medir sua velocidade pela velocidade dos outros. Confie no meu tempo. Pare de duvidar do seu chamado, porque ele parece diferente do chamado dos outros. Celebre a singularidade que eu coloquei em você. A solidão é o lugar onde a comparação morre e a autenticidade nasce. É o lugar onde você para de tentar ser quem você não é e começa a abraçar quem você realmente é. É o lugar onde a máscara cai e o verdadeiro você emerge. E essa é uma das coisas mais libertadoras que pode acontecer na vida de uma mulher de Deus. Quando ela finalmente para de fingir, para de representar, para de usar máscaras para agradar as pessoas.
Quando ela finalmente se permite ser vulnerável diante de Deus, admitir suas fraquezas, confessar suas lutas, expor suas feridas. Em 2 Coríntios 3, 17 e 18, Paulo escreveu: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Rosto desvendado, sem máscaras, sem fingimento. E é nesse lugar de total transparência diante de Deus que a verdadeira transformação acontece. Não de esforço em esforço, mas de glória em glória. Não pela sua força, mas pelo Espírito dele. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque ela está sendo transformada de glória em glória. E essa transformação não pode ser apressada, não pode ser forçada, não pode ser manufaturada na presença das pessoas. Ela precisa acontecer no lugar secreto, onde é apenas ela e Deus, face a face, espírito com espírito, coração exposto diante do Criador. E quando essa transformação estiver completa, quando o processo de separação cumprir seu propósito, quando a solidão produzir o fruto que Deus planejou, então você vai emergir desse deserto diferente. Não apenas diferente, mas transformada. Não apenas mudada, mas renovada. Não apenas sobrevivente, mas vitoriosa. Agora, deixe-me falar sobre algo que muitas pregações evitam. A solidão também revela o que está dentro de você. Quando você está sozinha, sem distrações, sem escapes, sem formas de evitar a si mesma, tudo o que está escondido no seu coração sobe à superfície. É no deserto que você descobre quem você realmente é quando ninguém está olhando. É na solidão que você confronta suas feridas não curadas. É no isolamento que você encontra face a face com seus medos, suas inseguranças, suas dores enterradas, suas mágoas não resolvidas. E isso é desconfortável. Ninguém gosta de olhar para dentro e ver as áreas que ainda precisam de cura. Ninguém quer admitir que carrega ressentimentos, amargura, traumas não processados. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e amor, sabe que você não pode avançar para o próximo nível carregando o peso do passado. Então Ele te coloca em um lugar onde você não pode mais fugir de si mesma, onde você precisa enfrentar aquilo que tem evitado, onde você precisa permitir que Ele faça uma cirurgia espiritual profunda, removendo tumores emocionais que estavam crescendo silenciosamente na sua alma. Em Jeremias 17, 9 e 10 está escrito: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus esquadrinha o coração. Ele sonda, Ele investiga. Não porque Ele precisa descobrir o que há dentro de você, Ele já sabe, mas porque você precisa descobrir. Você precisa ver o que Ele vê para que possa cooperar com o processo de cura e transformação. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque ela está sendo curada de feridas que a multidão não poderia curar. Quantas mulheres estão tentando encontrar cura em relacionamentos quando a verdadeira cura só pode vir de Deus? Quantas estão buscando preenchimento emocional em lugares onde só vão encontrar mais vazio? Deus está dizendo: venha até mim, não com suas máscaras, não com sua força fingida, não com sua falsa independência. Venha quebrantada, venha ferida, venha vulnerável. Porque eu sou o médico dos médicos e não há ferida tão profunda que meu amor não possa alcançar. Você sabe por que tantas pessoas têm medo da solidão? Porque ela as força a confrontar verdades que têm evitado. No barulho, você consegue se distrair. Na multidão, você consegue se esconder. Mas no silêncio do deserto não há para onde correr. É apenas você, Deus e tudo o que você tem carregado. Mas aqui está a boa notícia. Quando você finalmente permite que Deus ministre nas áreas mais profundas e dolorosas da sua alma, quando você deixa Ele tocar nas feridas que ninguém mais pode ver,
Quando você se rende ao processo de cura, que só acontece na intimidade com Ele, algo poderoso acontece. Você é liberta. Liberta de padrões destrutivos. Liberta de ciclos de dor. Liberta de comportamentos que sabotam suas bênçãos. Liberta de mentalidades que limitam seu potencial. Liberta de vozes do passado que ainda ecoam no presente. Pense na mulher com o fluxo de sangue. Ela sofreu por 12 anos. Gastou tudo o que tinha com médicos e nenhum pôde curá-la. Ela estava isolada pela sua condição, considerada impura pela lei, proibida de participar da vida comunitária normal. Mas foi justamente naquele lugar de isolamento forçado que ela tomou a decisão mais importante da sua vida. Se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela não esperou que alguém a levasse até Jesus. Ela não esperou permissão. Ela não esperou que sua condição mudasse para então buscar a cura. Ela foi. Sozinha, em meio à multidão, mas sozinha na sua fé. Sozinha na sua determinação. Sozinha na sua convicção de que Jesus tinha o poder de curá-la. E quando ela tocou na orla das vestes dele, imediatamente a hemorragia secou. 12 anos de sofrimento terminaram em um instante, porque ela ousou crer que Deus poderia fazer por ela o que ninguém mais conseguiu fazer. Você está nesse lugar agora, onde ninguém mais pode ajudar, onde todos os recursos humanos se esgotaram, onde você percebe que ou Deus faz um milagre ou não há solução. Então você está no lugar perfeito, porque é exatamente ali que Deus se especializa. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha até que ela aprenda que a solução não está nas pessoas, mas em Deus. Que a cura não vem de terapias humanas apenas, mas do toque divino. Que a libertação não vem de métodos, mas do poder do Espírito Santo. E quando você finalmente entende isso, quando você finalmente para de buscar nas pessoas o que só Deus pode dar, quando você finalmente reconhece que Ele é a sua única verdadeira fonte, algo muda. Você para de se sentir vítima e começa a se posicionar como vencedora. Você para de lamentar e começa a declarar. Você para de duvidar e começa a crer. Em Salmos 34:18, Davi declarou: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido." Você viu? Perto está o Senhor. Não distante. Não ausente, não indiferente, perto, mais perto do que você imagina, mais perto do que você sente, mais perto do que as circunstâncias sugerem. Ele está ali, bem ali, ao seu lado na sua solidão. Ele vê cada lágrima que você derrama no travesseiro. Ele ouve cada oração sussurrada na madrugada. Ele conhece cada luta que você enfrenta em silêncio. E Ele está operando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque nem tudo o que Deus faz é visível imediatamente. Nem toda obra dele produz resultados instantâneos. Algumas das maiores transformações acontecem nos bastidores, no invisível, no profundo da alma, onde ninguém mais pode ver. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque Deus está fazendo uma obra interna antes de manifestar a externa. Ele está trabalhando no seu caráter antes de expandir seu território. Ele está fortalecendo suas raízes antes de aumentar seus frutos. Ele está consolidando seu fundamento antes de construir seu ministério. E isso requer tempo, requer paciência, requer que você confie no processo mesmo quando não vê progresso. Requer que você continue crendo mesmo quando suas emoções dizem para desistir. Requer que você permaneça fiel, mesmo quando parece que nada está mudando. Mas eu profetizo sobre você agora, tudo está mudando. Você não vê ainda, mas Deus está movendo peças no tabuleiro espiritual. Você não sente ainda, mas a transformação está acontecendo nas camadas mais profundas do seu ser. Você não compreende ainda, mas Deus está preparando você para uma temporada de manifestação que vai surpreender até você mesma. A solidão não é o fim da sua história. É o capítulo de preparação antes do clímax. É a fase de construção antes da inauguração. É o tempo de gestação antes do nascimento do milagre. Em Abacuque 2:3 está escrito:
porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A visão que Deus colocou no seu coração vai se cumprir. Não falhou, não foi cancelada, não foi esquecida. Ela está se cumprindo no tempo determinado por Deus, e esse tempo está se aproximando. Você precisa continuar caminhando. Continue orando, continue crendo, continue declarando, continue adorando, mesmo na solidão. Continue servindo, mesmo quando ninguém reconhece. Continue obedecendo, mesmo quando não faz sentido. Porque cada passo que você dá em fé, na solidão, é um passo que te aproxima da promessa. Existe uma dimensão de glória que só é acessada através da solidão. Existem revelações que Deus só compartilha no lugar secreto. Existem unções que só são derramadas sobre aqueles que ousam ficar quando todos os outros saem. Moisés subiu ao monte sozinho para encontrar-se com Deus. Quando ele desceu, seu rosto brilhava com a glória de Deus de tal forma que o povo não conseguia olhar para ele. Onde ele recebeu essa glória? No isolamento intencional, na presença de Deus, longe da multidão. João estava exilado na ilha de Patmos, sozinho, separado da igreja, afastado do ministério ativo. Mas foi ali, naquele lugar de solidão forçada, que ele recebeu a revelação do Apocalipse, a visão mais profunda e abrangente do plano de Deus para a história humana. Paulo passou 3 anos na Arábia depois de sua conversão. Não sabemos exatamente o que aconteceu lá, mas sabemos que ele entrou no deserto como Saulo, o perseguidor, e saiu como Paulo, o apóstolo que revolucionou o cristianismo. O que acontece nesses lugares de solidão? Deus recalibra você. Ele ajusta a sua visão. Ele muda a sua perspectiva. Ele te dá entendimento de coisas que você não conseguiria compreender no meio do barulho da vida normal. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque ela está recebendo revelações que a prepararão para impactar multidões depois. Deus não te isolou para te manter pequena. Ele te separou para te fazer grande. Não em grandeza humana que busca holofotes, mas em grandeza espiritual que carrega peso de glória. E essa glória é pesada. Você não pode carregar a glória de Deus sem força. Você não pode manifestar o poder dele sem preparação. Você não pode operar em dimensões superiores de unção sem passar pela escola do deserto. Em Lucas 5,16, lemos sobre Jesus. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Perceba, Jesus, que era perfeito, que era Deus encarnado, que não tinha pecado, ainda assim reconhecia a necessidade da solidão intencional para a comunhão com o Pai. Se Jesus precisava se retirar para lugares solitários para orar, quanto mais você e eu. Se ele buscava o isolamento estratégico para ser fortalecido, quanto mais nós precisamos disso. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque ela está aprendendo a arte da oração verdadeira. Não aquela oração superficial feita para impressionar pessoas. Não aquela oração mecânica repetida sem coração. Mas aquela oração profunda, íntima, quebrantada, que move o coração de Deus e muda a atmosfera espiritual. Essa oração não pode ser aprendida em seminários. Não pode ser ensinada em cursos. Ela só pode ser desenvolvida no lugar secreto, quando você está tão desesperada por Deus que não consegue fazer nada além de derramar sua alma diante dele. Ana orou assim. Estava tão angustiada que seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. O sacerdote pensou que ela estava embriagada, mas ela estava grávida, grávida de uma oração que geraria um profeta. Sua solidão no templo, sua angústia incompreendida, sua dor não reconhecida, tudo isso foi transformado em milagre quando Deus a ouviu. Você está sendo treinada nessa dimensão de oração agora. Deus está te ensinando a orar orações que movem montanhas, a fazer súplicas que abrem céus, a interceder de uma forma que liberta cativos. Mas esse treinamento não acontece no palco. Acontece no quarto fechado. Acontece de joelhos. Acontece com lágrimas. Acontece na solidão.
A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque ela está sendo preparada para ser uma intercessora poderosa. Não aquela que apenas repete orações bonitas, mas aquela que toca o coração de Deus com gemidos inexprimíveis. Aquela que sabe como entrar na presença dele e não sair até receber resposta. Aquela que não desiste, não desanima, não se cansa de clamar até ver o milagre manifestado. E essa é uma unção rara nesta geração. Vivemos em uma época de cristianismo fast food, onde as pessoas querem respostas instantâneas, bênçãos rápidas, resultados imediatos. Mas Deus está levantando uma geração de mulheres que sabem que algumas bênçãos só vêm com jejum e oração prolongada. Que alguns milagres só se manifestam quando você persevera na intercessão. Em Colossenses 4:12, Paulo fala sobre Epafrás. Saúda-vos Epafrás, que é dos vossos, servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Viu essa expressão? Esforça sobremaneira nas orações. Não é uma oração casual. É uma batalha espiritual. É um trabalho árduo. É um compromisso que requer disciplina, dedicação, determinação. E onde você aprende isso? Na solidão. Quando você está sozinha diante de Deus, sem distrações, sem escapes, sem formas de evitar a profundidade da comunhão com Ele, ali você aprende a perseverar em oração até que algo mude no mundo espiritual. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha porque ela está aprendendo a discernir os tempos e as estações espirituais. Ela está desenvolvendo sensibilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Ela está sendo treinada para perceber mudanças na atmosfera espiritual que outros não notam. Essa sensibilidade não pode ser desenvolvida no meio do barulho. Você precisa aprender a ouvir a voz mansa e delicada de Deus, e isso requer silêncio, quietude, isolamento estratégico. Em João 10:27, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Ouvir a voz de Jesus, não a voz da religião, não a voz das tradições, não a voz das expectativas humanas, a voz dele, clara, inconfundível, autoritativa. E você só aprende a reconhecer essa voz passando tempo a sós com ele. Quanto mais você fica na presença dele, mais você se familiariza com o tom da voz dele. Quanto mais você lê a palavra dele, mais você discerne quando algo está alinhado com o caráter dele. Quanto mais você adora na solidão, mais você percebe quando ele está falando no meio da multidão. A mulher escolhida por Deus caminha sozinha até que ela se torne tão sintonizada com a voz dele que não pode mais ser enganada por vozes contraditórias. Até que ela reconheça imediatamente quando algo não vem de Deus, mesmo que pareça espiritual, mesmo que seja popular, mesmo que todos ao redor estejam aceitando. Esse discernimento é um dos maiores presentes que você pode receber nesta temporada de solidão. Porque estamos vivendo em dias onde o engano está aumentando, onde doutrinas falsas estão sendo pregadas como verdade, onde lobos vestidos de ovelhas estão infiltrados no meio do povo de Deus. Mas a mulher que passou tempo suficiente na presença de Deus, que conhece a voz dele intimamente, que foi treinada no lugar secreto, não será enganada. Ela vai discernir, ela vai perceber. Ela vai se posicionar na verdade, mesmo quando a mentira for atraente. Em 1 João 2:27 está escrito: "E quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou." A unção ensina. Você tem dentro de você, pelo Espírito Santo, um professor interior que te guia em toda a verdade. Mas você precisa aprender a ouvi-lo. E isso acontece na solidão, no lugar secreto, no tempo prolongado de comunhão. Deus não te isolou para te enfraquecer.
Ele te separou para te fortalecer. Não para te diminuir, mas para te preparar para algo maior. Não para te esconder, mas para te revelar no tempo certo com uma unção que todos reconhecerão como genuína. Agora, chegamos ao momento mais importante desta palavra. Tudo o que conversamos até aqui tem um propósito: levar você a tomar uma decisão. Não uma decisão emocional que vai durar alguns dias, mas uma decisão espiritual que vai transformar o restante da sua vida. A decisão é esta: você vai abraçar a solidão como parte do seu chamado ou vai continuar lutando contra o que Deus está fazendo em você? Você vai confiar que Ele sabe o que está fazendo ou vai continuar tentando forçar portas que Ele fechou? Porque aqui está a verdade. Você pode resistir ao processo e prolongar o deserto, ou pode render-se ao propósito e acelerar a transformação. A escolha é sua. Deus não vai forçar você. Ele vai te convidar, vai te guiar, vai te sustentar, mas a decisão de cooperar com o que Ele está fazendo é totalmente sua. Então hoje eu te desafio: pare de lutar contra a solidão. Pare de vê-la como inimiga. Comece a reconhecê-la como amiga, como professora, como ferramenta de Deus para te moldar à imagem de Cristo. Eu sei que dói, eu sei que é difícil. Eu sei que tem noites em que você chora porque se sente só. Eu sei que tem momentos em que você questiona se Deus realmente está ali. Mas eu profetizo sobre você agora: Ele está mais perto do que nunca, operando de formas que você ainda não consegue ver, mas que em breve serão evidentes. A temporada de solidão está chegando ao fim para algumas de vocês. Deus está prestes a trazer conexões divinas, relacionamentos saudáveis, portas de oportunidades que você nem imaginou. Mas Ele esperou até agora, porque você precisava estar pronta. Você precisava ser curada. Você precisava ser liberta. Você precisava aprender a depender dEle completamente. E para outras, a solidão vai continuar por mais um tempo. Não porque Deus é cruel, mas porque há ainda uma profundidade de transformação que precisa acontecer. Há ainda camadas de cura que precisam ser tocadas. Há ainda lições que precisam ser aprendidas. Mas eu te digo, vale a pena. Cada dia no deserto vale a pena quando você vê o que Deus está construindo em você. Em Filipenses 1:6, Paulo declarou: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra em você e Ele não desiste no meio do caminho. Ele não abandona projetos. Ele não deixa obras inacabadas. Ele vai completar o que começou. Então levante sua cabeça. Você não é rejeitada, você é escolhida. Você não está sozinha. Você está sendo preparada. Você não foi esquecida, você está sendo moldada para algo extraordinário. Hoje eu decreto sobre a sua vida: quebraram-se as correntes da dependência emocional doentia. Hoje você é liberta da necessidade de aprovação humana. Hoje você recebe a revelação de que Deus é suficiente, que Ele é mais do que o bastante, que Ele é tudo o que você precisa. Hoje eu declaro: a solidão que te aprisionava agora te liberta. O isolamento que te enfraquecia agora te fortalece. O deserto que parecia estéril agora floresce com propósito divino. Você é mulher escolhida por Deus. Você carrega unção. Você foi separada para manifestar a glória dele. Você foi chamada para impactar gerações. Você foi designada para abrir caminhos onde não havia caminhos. E eu profetizo sobre você: o tempo de manifestação chegou. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. Os relacionamentos que Deus preparou começam a se alinhar. As oportunidades que estavam escondidas começam a se revelar. Mas você precisa caminhar nisso. Precisa sair da mentalidade de vítima e entrar na mentalidade de vencedora. Precisa parar de lamentar o passado e começar a declarar o futuro. Precisa deixar de se ver como abandonada e começar a se enxergar como foi verdadeiramente escolhida. O que Deus disse sobre você permanece. O chamado que Ele colocou em você não foi revogado. A promessa que Ele fez não foi cancelada. Tudo continua de pé, esperando apenas que você se levante e tome posse.
Então hoje, agora mesmo, eu liberto sobre você um espírito de fé inabalável. Eu decreto que toda dúvida é removida. Eu declaro que todo medo é quebrado. Eu profetizo que toda insegurança é destruída. Você vai caminhar no que Deus já declarou sobre sua vida. Você vai operar na unção que Ele já derramou sobre você. Você vai manifestar a glória que Ele já colocou dentro de você. E como selo desta palavra, receba Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele está com você. Ele é o seu Deus. Ele te fortalece quando você está fraca. Ele te ajuda quando você não consegue sozinha. Ele te sustenta com a destra da justiça dele. Agora levante-se e caminhe. Levante-se e creia. Levante-se e declare. Levante-se e tome posse daquilo que Deus já preparou para você. A solidão cumpriu seu propósito. A transformação aconteceu. O tempo de manifestação chegou. Você não caminha mais sozinha carregando peso. Você caminha com Deus carregando glória. Você não está mais no deserto da preparação. Você está entrando na terra da promessa. Você não é mais a mulher que era. Você é a mulher que Deus sempre soube que você se tornaria. Então vá no nome do Senhor. Vá na autoridade que Ele te deu. Vá na unção que Ele derramou sobre você. Vá e manifeste ao mundo quem é a mulher escolhida por Deus. Porque a mulher escolhida por Deus caminhou sozinha, não para permanecer sozinha, mas para aprender que com Deus ela nunca está só. E agora, fortalecida, curada, transformada, ela caminha para o seu destino sabendo que aquele que a chamou é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Amém.